etapa 3 do projeto de pesquisa é o problema, e é considerado um dos pontos mais importantes do projeto de pesquisa. O problema é a pergunta que o pesquisador quer responder durante a sua pesquisa. Na elaboração do problema, terceira etapa do projeto de pesquisa, você deverá levar em consideração os seguintes critérios. Primeiro, o problema deve ser enunciado em forma de pergunta. Segundo, o problema deve ser do interesse do pesquisador e da comunidade científica. Terceiro, o problema deve ser científico, se a pesquisa for científica, e filosófico, se a pesquisa for filosófica. Portanto, o problema, para ser científico, ele deve ser passível de controle e verificação empírica. Ou seja, ele deve ser falsificável, segundo a teoria de Popper. O pesquisador deve ter muito cuidado na elaboração do problema, pois ele é um dos pontos centrais do projeto de pesquisa. É a partir dele, do problema, da pergunta, que toda a pesquisa será direcionada. Por isso, quando você irá elaborar o seu problema de pesquisa, você não deverá elaborar um problema ingênuo, você não deverá elaborar um problema de valor, se for uma pesquisa científica, e você não deverá elaborar um problema de como fazer algo, pois tanto o problema ingênuo, de valor ou de como fazer algo não são problemas científicos. Passamos agora à análise desses 3 pontos que devemos evitar. Passamos ao problema ingênuo. Normalmente, quando elaboramos uma pergunta, um problema, inicialmente esta pergunta é ingênua, mas durante o processo ela deve ser refinada e tornada científica. Para melhor compreendermos isso, passamos ao seguinte exemplo. O médico ficou chocado com o fato de ter sumido espontaneamente o tumor cancerígeno do estômago de um paciente seu. A primeira questão, e portanto ingênua, formulada pelo médico foi: o que provocou o desaparecimento espontâneo do tumor cancerígeno? Essa pergunta é ingênua porque não aponta uma possível solução, pois uma de suas variáveis é desconhecida. O médico imaginou que o desaparecimento do tumor se deu pelo próprio organismo, ou seja, pelo seu sistema imune inato. Assim, ele pesquisou a bibliografia existente e foi tomando conhecimento sobre a possibilidade de manipular esse sistema de imunidade. Então, ele pôde reformular seu problema de forma científica, e o problema ficou da seguinte forma: é possível desenvolver uma imunoterapia para o câncer, isto é, um tratamento que permita incrementar no organismo humano o potencial inato do sistema imune para eliminar as células cancerígenas? Vimos neste exemplo que o médico inicialmente partiu de um problema ingênuo e reformulou ele a partir de suas pesquisas, tornando esse problema científico. A primeira questão que o médico elaborou, lembrando a questão: o que provocou o desaparecimento espontâneo do tumor cancerígeno? Ela é ingênua e não científica, pois ela não aponta a saída, ela não aponta uma resposta prévia. Ela apenas abre a pergunta e, a partir dessa pergunta, que é muito abrangente, o pesquisador ele não tem uma direção a tomar. Então, para tornar a pergunta científica, nós já devemos acrescentar na própria pergunta uma possível hipótese, um direcionamento que o pesquisador vai tomar e vai defender. Assim, para melhor compreendermos a diferença de um problema ingênuo e científico, cito os seguintes casos, seguintes exemplos. Primeiro exemplo: o crescimento industrial que vivia o Brasil no século XIX teve influências na diminuição da população no âmbito rural? Este é um problema científico, pois já aponta no próprio problema uma possível fonte de pesquisa, uma possível direção para a pesquisa ser tomada. Se a pergunta fosse: quais as influências que o crescimento industrial que vivia o Brasil no século XIX teve? Seria uma pergunta ingênua, pois não aponta aqui, nesse tipo de pergunta, uma possível resposta, uma possível hipótese. Segundo exemplo: a contratação de contadores profissionais por microempresas moveleiras em Caxias do Sul, tendo em vista a relação lucro-benefício, é fator importante no crescimento dessas empresas? Terceiro exemplo: a utilização da pena de morte nos Estados Unidos atinge seus objetivos no sentido de coagir a sociedade inibindo o crime?
Quarto e último exemplo. Existem normas internacionais para responsabilizar um Estado agressor por uso indevido da força? Eis então alguns exemplos de problemas científicos que, já em seu corpo, apontam uma possível hipótese. Ou seja, é possível uma verificação, uma constatação a partir do próprio problema. O problema científico, além de não poder ser ingênuo, ele não pode ser um problema de valor. Ou seja, ele não pode investigar se uma coisa é boa, má, desejável, indesejável, certa, errada, melhor, pior e assim por diante. Exemplos de problemas de valor. Qual é a melhor técnica psicoterápica? Este não é um problema científico, pois ele está investigando qual é a melhor, qual é a pior e assim por diante. Segundo exemplo, os pais devem dar palmadas nos filhos? Novamente, este não é um problema científico, pois ele está questionando se deve, se não deve, se isso é bom, se isso não é bom e assim por diante. Então, o problema científico ele não pode fazer perguntas de valores, acerca dos valores. Além disso, o problema também não pode ser um problema de como fazer algo. Exemplo, como fazer para melhorar o transporte urbano? Outro exemplo, como aumentar a produtividade no trabalho? Então, no problema científico, não devemos questionar como fazer algo. Nós devemos sim nos preocupar com problemas que são passíveis de controle e verificação empírica. Lembrando, os problemas científicos devem ser falsificáveis. Essa ideia do falsificacionismo vem do filósofo Popper, que basicamente diz que a ciência, para ser ciência, os problemas devem ser falsificáveis. Nós temos que ter a possibilidade de falsificar estes problemas. Se não temos essa possibilidade de falsificação dos problemas, ele não é científico. Ele seria um pseudo-problema, ele seria uma pseudociência. Enfim, neste vídeo analisamos as 3 primeiras etapas do projeto de pesquisa: o tema, a delimitação do tema e o problema. O tema é o objeto da pesquisa. A delimitação do tema é o recorte que será feito dentro deste objeto da pesquisa. E o problema é o ponto mais importante que vimos até agora, e um dos pontos mais importantes de todo o projeto de pesquisa, é a pergunta que irá orientar a pesquisa como um todo. E essa pergunta, este problema, ele deve ser falsificável, ele deve ser passível de controle e verificação empírica. Até o próximo vídeo.